aos vereadores, na pessoa do senhor presidente, John Grande, a todos que estão presentes e todos que nos acompanham pela internet. Na verdade, eu vou trazer 3 tópicos, mas que na verdade se conectam no final. O primeiro deles é sobre a anulação da lei. Como membro da Asprasan, conhecedor da questão hídrica do município, eu não poderia deixar passar a oportunidade de fazer minha crítica referente à revogação da Lei 2274, que tratava com muita seriedade e responsabilidade a proteção ambiental da microbacia do Ribeirão Guandu, principal manancial de água da população urbana. Apesar de trazer avanços no que se refere às normas programáticas de preservação, a lei que revogou a 2274 trouxe um grande e perigoso retrocesso ao deixar brechas possíveis parcelamentos do solo nas subbacias destinadas ao abastecimento público. A água é condição essencial à vida e o acesso a ela é um dos direitos fundamentais do ser humano. Os recursos de transformação da água bruta em água potável são lentos, frágeis e limitados. Por isso, qualquer intervenção em um manancial deve ser dotada de racionalidade e precaução. A utilização da água implica no respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação jurídica para todo homem ou grupo social que a utiliza e não deve ser ignorada. Acreditamos que o não parcelamento do solo é fator primordial na manutenção e conservação do Ribeirão Guandu, ou de outro manancial que venha a ser utilizado para o abastecimento público. Como é de conhecimento dos nobres vereadores, a questão do parcelamento do solo não foi sequer mencionada no termo de ajustamento de conduta, instrumento utilizado como fundamento para revogar a Lei 2274. Portanto, ao permitir o parcelamento, a nova lei ultrapassa os limites estabelecidos no TAC. Na última reunião da Câmara do ano de 2018, foi dito aqui nessa mesma casa que não estava em votação a aprovação de loteamentos. Sim, isso é verdade. No entanto, todo o processo de degradação ambiental não começa com a degradação em si mesma, mas com atitudes que abrem caminhos para que essa degradação aconteça. O tempo, juiz severo e justo, certamente cobrará posição quando aportar nesta Casa Legislativa o primeiro projeto de parcelamento do solo da subbacia do Guandu. Cada um deverá decidir como seu nome entrará para a história do município. Apesar da lei ter sido revogada, nós da Asprasan não mediremos esforços em continuar a luta em prol da preservação ambiental do nosso município e, em especial, da microbacia que abastece a população. Nunca foi objetivo da Asprasan impedir o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento do município, ou prejudicar o direito de um grupo de pessoas. Lutamos pelo desenvolvimento sustentável que alia desenvolvimento econômico, bem-estar social e respeito ao meio ambiente. O segundo tópico é sobre a realidade pouco conhecida da microbacia do Ribeirão Guandu. Sobre o Ribeirão Guandu, infelizmente a questão não se limita ao parcelamento do solo. A maioria da população e alguns gestores públicos desconhecem a sua realidade. Foi dito ao longo das discussões acerca da revogação da Lei 2274 que a microbacia é bem cuidada pelos seus amigos, entre aspas, e que as exigências ambientais estão sendo cumpridas. Ora, se é assim, por que então são necessárias ações ambientais de recuperação da microbacia? Se a realidade fosse aquela utilizada para revogar a lei, tais ações seriam desnecessárias.
Como todos aprendemos nos bancos da escola, as árvores atuam como instrumentos que amortizam o impacto das chuvas. Suas folhas se transformam em dispositivos de gotejamento, facilitando a infiltração no solo. Suas raízes atuam como condutores de água, que a levam ao lençol freático. As árvores também são essenciais para a conservação e a diversidade da fauna, na manutenção dos corpos d'água e a regulação do microclima. Infelizmente, este sistema de conexão da natureza está seriamente afetado na subbacia do Guandu. Ao longo de muitos anos, o desmatamento naquela região se deu em grande escala e em toda a sua extensão, resultando em escassas e pequenas porções de matas. Com a supressão da vegetação nativa, o solo ficou exposto e sofre com o impacto das chuvas, o que contribui para a sua compactação, fazendo com que a maior parte da chuva não seja absorvida, se perdendo no escoamento. Neste mesmo processo, a enxurrada acaba levando os nutrientes da superfície da terra, empobrecendo o solo e prejudicando a sua utilização. Além disso, a exposição do solo desencadeia outro processo, que é a formação das fossorocas, realidade já vista em algumas propriedades. Para piorar, praticamente em todas as propriedades nas áreas de brejo, houve abertura de canais de drenagem, que escoam toda a água acumulada e, simultaneamente, provocam o aumento da velocidade do curso da água, fazendo com que ela vá embora definitivamente. Outra ação extremamente prejudicial à manutenção do volume de água, que é praticada com frequência, é a chamada limpeza dos córregos, praticada por alguns proprietários, que retiram toda a vegetação que serve como ancoradouros. No ano de 2015, tivemos uma crise hídrica grave, quando a cidade enfrentou o primeiro racionamento da sua história. A vazão necessária para o abastecimento do município é de 63 litros por segundo. Mas naquele ano a vazão caiu drasticamente para 28 litros por segundo. A falta de chuva, aliada à drenagem dos brejos, a limpeza do córrego, quase levou o sistema ao colapso. Se não houvesse a drenagem dos brejos, certamente não passaríamos por uma situação tão dramática como foi. O brejo, ou as áreas alagadas, são, na verdade, um grande e importantíssimo ecossistema. Nele existe uma variedade incrível de seres vivos, como peixes, anfíbios, insetos e pássaros, além das plantas, que atuam como instrumentos de filtração e retenção de resíduos. Assim, o brejo, que na maioria das vezes é tratado como improdutivo, é, na verdade, um grande reservatório de água, pois funciona como uma grande esponja, controladora de enchentes. Na seca, quando as nascentes diminuem o volume de água, o brejo funciona como uma área de recarga, sustentando o nível do córrego, ajudando a mantê-lo até o próximo período chuvoso. Para agravar ainda mais a situação dos brejos, estas áreas são depois drenadas, usadas como pastagem do gado, provocando a compactação do solo através do pisoteio do gado, destruindo a função esponja. Este é um dos maiores problemas ambientais que ocorrem naquela subbacia. Se nada for feito com o passar dos anos, este ecossistema deixará de existir, trazendo sérias consequências. Inclusive, algumas já estão sendo vivenciadas. A falta de cercamento das áreas de preservação permanente e de reserva legal também é outro problema, pois as áreas de proteção estão expostas ao pisoteio do gado, tanto nos brejos como nas nascentes. Em relação a este problema, surgiu uma luz no final do túnel, pois o prefeito municipal assumiu no TAC o compromisso de cercar todas as áreas no prazo de 1 ano. Assim, pedimos aos novos vereadores que cumpram sua missão inconstitucional e fiscalizem o cumprimento dessa obrigação. Cacimbas e curvas de nível. Considerando a extensão de nossa microbacia, pouquíssimas propriedades possuem cacimbas e curvas de nível. E para terminar, o último tópico são as dificuldades que nós temos encontrado com relação à implantação do programa Pró-Mananciais aqui no município. Eu não vou citar
nome de ninguém, vou citar propriedades, situações que eu encontrei. A propriedade número 1, o proprietário acompanhou a área a ser cercada, assinou autorização de cercamento de 3 nascentes e no dia que o executor do cercamento ia iniciar os trabalhos, o proprietário alterou a área e onde plantaríamos quase 1.000 mudas, plantamos apenas 540 e 2 das nascentes não foi possível plantar devido à redução da área. Propriedade número 2. Nessa propriedade existe uma área importante de afloramento de água e foi constatado pisoteio do gado nessa mesma área que não estava cercada. O proprietário, no entanto, não iria permitir o cercamento total da área de afloramento. Devido a essa dificuldade, não foi realizada nenhuma ação nessa propriedade, ficando para posterior retorno. Número 3. Nessa propriedade, onde também existe afloramento de água, o proprietário não permitiu o cercamento do afloramento de água e aceitou fazer a cerca às margens do córrego. No entanto, não foi feita nenhuma ação devido à área ser alagada, ou seja, o distanciamento do córrego era mínimo e a cerca teria que ser feita dentro do prédio. 4. Nessa propriedade, nós nem fomos recebidos. O proprietário foi muito agressivo e praticamente fomos expulsos da sua propriedade. E 5º, por último, o proprietário permitiu o cercamento, no entanto, a cerca ficou muito próxima ao córrego, não restando espaço suficiente para o plantio de mudas, para a recuperação da mata ciliar. E não permitiu cercar outro trecho do córrego dentro da sua propriedade. Algum vereador quer dirigir a palavra ao William? Senhor presidente, Ronaldo. eu não vou fazer pergunta não, William. Não vou questionar, porque já foi muito debatido. A gente teve uma explanação aqui fantástica do Anderson sobre o que poderia acontecer, o que estava acontecendo, mesmo assim foi votado praticamente por unanimidade. Eu só vou lembrar que semana passada, barragem Brumadinho, Mariana, que já tinha acontecido os 3 anos, agora Brumadinho, né? Vamos torcer, rezar, para que nunca aconteça mesmo nada neste Rio Gandu. Porque quando foram feitas as barragens lá, a promessa é que nunca aconteceria nada nas barragens. E olha o que aconteceu. Então vamos torcer, esperamos que nada aconteça com esse Rio Gandu nosso. Só isso. Viviane. William, conforme você disse aí na sua explanação, algumas propriedades não foram receptivas, outras receptivas, porém dificultaram um pouco o trabalho provincial. A minha pergunta para você é o seguinte: dentro da ética do seu trabalho na Copasa, dentro da ética do programa Pró-Mananciais, e diante do pedido que nós recebemos da Aspração para que essa fiscalização fosse, por parte dessa casa, fosse efetiva, a possibilidade da coordenação do Pró-Mananciais trazer estes nomes para a Câmara, para que eles sejam, não divulgados aqui, mas que eles sejam objetos de uma fiscalização mais eficiente? O que eu gostaria de ressaltar também é o seguinte: nós que estamos aí tentando implantar o programa do Pró-Mananciais, a gente não tem como a gente chegar para o proprietário, e citar a lei, entendeu? Não tem como a gente fazer nada disso. A gente chega, apresenta o programa, quais são as ações que podem ser feitas na propriedade dele, cabe a ele, né, aceitar ou não. Só que a coisa está muito solta, porque com esses casos que eu citei aqui, né, você chega, propõe, e aí no final a coisa acaba fazendo da forma que ele quer. E aí a gente não tem como fazer nada, entendeu? Nós aqui, como
programa para mananciais, nós não podemos obrigar ninguém a nada. Agora, em contrapartida, algo precisa ser feito, porque é uma grande oportunidade, né, que está sendo dada, né, sem custo nenhum para os proprietários, né. Então acho que é o momento, né, de haver uma conexão maior, né, de outros órgãos, para que esse programa tenha realmente um sucesso, né, na sua implantação. Então eu acredito sim que, né, não sei se seria esse o mecanismo, mas que precisa haver outros mecanismos para que esse programa realmente possa acontecer. Isso precisa. Essas áreas estão inseridas dentro da área de preservação ambiental previstas no TAC, que foi firmado com o Ministério Público e que deu origem ao projeto de lei que revogou a proteção ambiental existente na época. Dessa forma, eu acredito que essa informação seria, sim, de importância para que seja levado ao conhecimento do Ministério Público, para que dentro do prazo previsto de 1 ano, providências sejam tomadas e que o cercamento seja feito com ou sem custo para o proprietário. Inclusive até surgiu o seguinte, que seria interessante, né, todos os proprietários terem ciência disso, porque o que acontece é que a gente fica preso nessa situação que eu estava explicando. Se você fala, não, eu vou deixar cercar aqui só o pedaço do corpo, aqui para baixo que eu não vou deixar não. Então, eu não posso fazer nada. Então, uma vez que eles têm conceito, não, o trabalho que vai ser feito aqui tem que ser dessa forma e dessa forma. Então, quando a gente chegar lá, aí a coisa fica fácil de acontecer. Eu não tenho que estar tentando convencer ele, às vezes até entrar em atrito com ele, né, por alguma razão, né, que, igual essa que eu contei aqui, né, nem receber a gente não quis. E eu encontrei com ele novamente aqui, inclusive aqui na porta da cama aqui, ele falou que não vai deixar fazer nada lá na propriedade dele. Tem nascente, precisa de cercamento, tem córrego, e disse que não vai deixar fazer nada. E ela até desafiou. Obrigada, obrigado, senhor presidente. Vereador Hélio. Senhor presidente, a minha pergunta do William é a vereadora Liliana Spuel. Mas deixar mais claro para mim. Quando vocês se procurarem lá, essa região que vocês tiverem entre o que você cita, 1, 2, 3, 4 produtor, esses locais estavam dentro do TAC, ou que foi feito pelo Ministério Público, ou está dentro da área que está regido pela legislação do novo Código Ambiental Mineiro? Todas as áreas são da microbacia do Ribeirão Gondu, inclusive os afluentes. Pois é, mas então está dentro do TAC? Não, eu acredito que o TAC ele vai abranger toda essa microbacia. Eu acho que não justificaria se deixasse alguma coisa de fora. Tem que ver se está dentro do... Eu acredito que sim. Tá bom. Só isso, gente. Vereador Toizinho. William, eu queria fazer só uma pequena colocação. A gente, é claro que a gente tem consciência, todo mundo tem consciência, né, do meio ambiente. O que a aspiração, então, por exemplo, a gente vê a Copasa, você como funcionário da Copasa hoje, né, há muitos anos, também membro da aspiração. O que a Copasa ela tem de projeto para Santana do Monte? Porque a gente vê também que a Copasa, nesses anos todos de captação dentro de Santana do Monte, ela não tem um projeto que abrangiu, que deu estrutura para a nossa cidade. Ela só angariou, né? Eu sempre falei aqui, igual, por exemplo, a gente tem ali hoje o córrego dos Ferreira, que é um dos córregos que foi devastado pela Copasa e está até hoje em esgoto a céu aberto.
Então, assim, também deveria ser uma preocupação das praças também. Claro que a gente pensa no futuro da nossa captação de água do Guandu. A gente, né, sei lá quando a gente, até onde a gente vai, a gente tem filhos, né? Para vir futuras gerações. Mas a Copasa, às vezes, ela deixa muito também a desejar. Qual que é a sua, de vocês da atração? Se tem algum projeto para inserir isso aí e ajudar? Você está perguntando da Copasa ou das praças? Estou perguntando das praças quanto à Copasa. Bom, com a respeito da Copasa, eu não tenho autorização nenhuma de falar nada, absolutamente nada, com relação à Copasa. A Copasa ela tem um setor de comunicação dela, tem as pessoas capacitadas, instruídas, né, para fazer, te responder como você gostaria. Então, com relação à Copasa, eu não posso dizer nada. Só isso. William, agradecer a sua presença. Obrigado. Ok, eu que agradeço pela oportunidade. Conceder a palavra